Muito bom, Johnny. Vamos lá. Então, eu vou diretamente aqui falar para a ministra Isabela Teixeira. Ministra, eu já ouvi da senhora que o domínio da agenda climática está passando hoje pela política, pela economia, e que é uma agenda de poder, né? E também a senhora colocando a importância do papel de países emergentes como o Brasil dentro desse cenário e dessa discussão. Eu gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco aí, explicasse um pouco qual que seria o papel privado junto com o papel público para que essa agenda brasileira tenha um maior destaque, uma maior projeção. Vamos lá. Eu acho que você capturou bem, nós estamos falando de uma questão de poder, mas não é só poder político, geopolítico, é um poder tecnológico, um poder de financiamento econômico, de competitividade, produtividade, de inovação, de inclusão social. Então, o setor privado, quando a gente fez o Acordo de Paris, eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira, o Brasil foi um dos 5 países estratégicos para ter o acordo, né? E o Acordo de Paris ele tem uma bela arquitetura para trazer os países globalmente, mas ele não entra profundamente, por exemplo, nas questões de instrumentos financeiros. E, obviamente, 10 anos depois, o setor privado, o dinheiro do setor privado é essencial para você construir soluções. Então, o setor privado deve entrar, na minha opinião, não somente para financiar, ele tem papel, ele tem que alavancar as soluções, porque ele permanece no jogo. Então, nós temos que rever modelos de negócios, nós temos que entender, como foi colocado aqui, o papel do comércio internacional, entender que os custos precisos do produtor nacional precisam ser transformados em preços nos mercados consumidores, e isso requer cooperação, novos alinhamentos entre o público e o privado. O governo não faz... E mais uma coisa importante que eu não mencionei, é preciso, na governança climática, você ter poder de convocação do país. Não é uma autoridade subordinada, a administração indireta tem poder de convocação. Convening power no mundo hoje tem a ver com as big techs, tem a ver com inovação e tecnologia. O setor privado é aquele que literalmente entende como isso tem que ser absorvido, como é que isso tem que ser coordenado e também ser um facilitador da relação federativa no Brasil. Isso está fragmentado, não adianta falar só do federal sem falar do nacional. Os governadores precisam estar sentados à mesa, os prefeitos, enfim. Como é que você vai lidar com os desafios de mitigação, com os desafios de adaptação? Vou dar só rapidamente um exemplo que os 2 governadores falaram: o desmatamento legal, a supressão de vegetação. Uma coisa é o ilegal, tá, que tem que ser combatido, e outra coisa que o próprio Código Florestal autoriza. Essa cota de carbono do legal vai competir com a cota de carbono dos outros setores econômicos. Quando você entra agora na trajetória de cortar emissões realmente por causa dos compromissos de Paris. Então, poderá onerar ou acelerar, causar que outros setores econômicos devam acelerar a sua descarbonização por conta dessa cota de carbono que está associada a um desmatamento legal. Então, o Brasil terá que fazer uma grande equação política, econômica, estratégica, e o setor privado deve estar sentado à mesa, não só ouvindo, né, sabendo construir, porque, como foi dito aqui, quem continua o jogo, quem traduz políticas públicas em geração de riqueza, passa pelo setor privado e por uma boa regulação. Então, está na hora das pessoas entenderem que clima veio para ficar, não é uma coisa de performance midiática, é uma coisa de interesse e desenvolvimento, e o Brasil é um país vulnerável, sim, tá? Como mais de 70% dos países do mundo são vulneráveis à questão climática. Obrigado, ministro. Queria aproveitar a presença do presidente Rodrigo Pacheco, direcionar uma pergunta para ele. Presidente, por que a autoridade climática ainda não foi criada? É responsabilidade do governo federal, do Congresso? Em que ponto está esse processo? Bom, essa foi uma ideia concebida no governo Lula. A ministra Marina Silva faz o desenho em relação a essa forma de governança em relação à questão do clima, sobretudo em função da pressão advinda de eventos climáticos muito severos e que impõem, de fato, uma reação normativa à altura. Na última conversa que tive com a ministra Marina Silva e com o próprio presidente, coincidentemente foi com ambos, né, no evento da Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral, acho que foi a 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, havia a iniciativa, através de medida provisória, de 3 organismos, de 3 entidades, que vão de um conselho até uma autoridade climática, mas ainda isso não foi, imagino, plenamente concebido, também não foi negociado com o Congresso Nacional,
mas eu espero que, vindo a medida provisória, e reconheço nessa iniciativa as melhores das intenções em relação à posição do Brasil de ter uma governança adequada em relação a esse tema, terá de nossa parte no Congresso Nacional toda a colaboração e todo o estímulo para que isso aconteça. Muito embora nós temos que ter muita cautela, e em diversos momentos de crises nacionais há sempre uma tendência da criação de organismos, da criação de fóruns, né? E dizia Tancredo Neves, quando não se quer resolver um problema, você cria uma comissão, né? Você fala, vem um problema para você, eu vou criar uma comissão para poder tratar. Obviamente que as comissões são muito úteis, né, no dia a dia, especialmente no nosso do Congresso Nacional. Mas o que precisa haver, de fato, é uma efetividade no cumprimento de leis existentes. Não necessariamente a alteração legislativa, a criação de organismos, é algo eficiente para se combater um determinado problema. No caso ambiental, por exemplo, é bom que se diga, aproveitando o meu tempo para isso, o Brasil, como foi dito aqui por alguns expositores, é um país que tem 85% de sua matriz energética limpa, 66% do nosso território preservado em estado natural, a pujança do nosso agronegócio advém de uma produção em cerca de 20% do nosso território nacional, e nesses 20% nós somos capazes de sermos líderes na produção de café, de algodão, de celulose, de suco de laranja, de açúcar, de gado bovino, e aí vai uma série de ativos, né, de riquezas geradas nesse universo a partir do incremento de tecnologia, vindo inclusive da criação da Embrapa, há 50 anos atrás, que permitiu que houvesse essa inovação no campo. Então, toda a capacidade do Brasil se dá com preservação de 66%, com uma lei ambiental muito protetiva, desde o Código Florestal até a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, e agora num processo muito contundente de transição energética. Foi aprovado o projeto do hidrogênio verde, aprovado o projeto do combustível do futuro. Nesse mês nós devemos debater o projeto de transição energética, o PATEM, que já veio da Câmara dos Deputados. Também o mercado de crédito de carbono, nas próximas semanas nós devemos ultimar, já nas duas casas foram aprovados os projetos, respectivos projetos, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, o que precisa haver é a efetividade no cumprimento da lei. E algo que também nos gera alguma preocupação é o fato de que, nessa produção do agronegócio do Brasil, agora por interesses outros, vem algum tipo de embargo a pretexto de desmatamento florestal. E, na verdade, é muito importante o governo brasileiro defender o agronegócio do Brasil, estabelecendo a diferença entre desmatamento ilegal, que é algo marginal, clandestino, fora da lei, que existe no Brasil, infelizmente, que precisa ser combatido, com a supressão vegetal, que é algo permitido pela lei, permitido pelo Código Florestal, autorizado pelos organismos ambientais e que faz parte do processo produtivo de qualquer país. E não há essa dicotomia, não há essa separação ainda desses conceitos por parte da União Europeia, o que impõe certo sacrifício ao Brasil nas suas commodities e certa preocupação dos produtores do Brasil. Mas o fato é que, no final, para concluir, o que se precisa ter em todas essas discussões, essas dicotomias entre ambiental e produção, entre indígenas no marco temporal e de produtores e tantas outras situações, é uma palavrinha simples, é o bom senso, a sensatez que faz com que se dê solução a todos esses conflitos da melhor forma possível, e nós temos instrumentos legislativos para isso. Marques. Obrigado, presidente. Em respeito ao tempo do próximo painel, acho que você tem uma última pergunta ao Roberto Rodrigues. Eu vou abrir uma pergunta rápida ao Luiz Paulo Barreto, da Paper Excellence, e assim a gente encerra esse painel. Perfeito, então, Johnny. por favor. Vamos lá. Então, ao professor Roberto Rodrigues, eu queria perguntar o seguinte: professor, como falado aqui, o Brasil tem uma das agriculturas mais sustentáveis, mais tecnológicas, produtivas e de baixo carbono do mundo, né? E que precisa se inserir mais na cadeia global. Eu queria saber como é que a gente pode avançar nesses padrões de valorar a riqueza desse agronegócio brasileiro e também respeitando ainda mais a biodiversidade e os serviços ambientais. Marques, obrigado pela pergunta. São dois temas principais. O primeiro eu já toquei na minha palestra, assim como o governador e também a ministra Isabela Teixeira, acabar com o que é ilegal.
Porque o nosso concorrente, de maneira hipócrita, digamos assim, diz que não vai importar do Brasil porque não tratamos do meio ambiente. Não é verdade. Todo brasileiro, todo produtor rural, defende o meio ambiente até por necessidade. Se nós não cuidarmos das nossas fazendas, elas vão desaparecer, tratadas pela erosão e pelas condições naturais. Então, o produtor rural brasileiro é ambientalista por definição. Na veia ele é ambientalista. Mas o desmatamento ilegal, a invasão de terra, o incêndio criminoso, o garimpo clandestino, essas coisas todas são usadas pelo concorrente como se fossem feitas pelo produtor rural. Não é verdade. Mas o consumidor não sabe se a Amazônia é feita por um produtor do Rio Grande do Sul. Essa confusão é colocada e isso, de maneira hipócrita, elimina a nossa condição de concorrer. E aí surgem legislações e regras que são defendendo o meio ambiente, que todos nós defendemos, como se fosse uma coisa exclusiva do concorrente. E o segundo ponto, Marcos, é comunicação. A gente tem uma dificuldade de comunicar enorme. Nós, na agricultura, falamos sempre para nós mesmos como somos lindos. Mas não adianta nada falar que somos lindos se não falamos para quem é fora da agricultura. Aqui eu lembro sempre de uma história que eu repito com frequência. Uma vez a grande Catherine Deneuve, uma atriz francesa maravilhosa, recebeu o maior prêmio europeu do cinema chamado Molière Award e dedicou o seu prêmio aos agricultores franceses. Fiquei com uma inveja louca, porque qual é o artista brasileiro que dedica seu prêmio à agricultura? E um repórter perguntou, mas como uma diva do cinema, uma mulher maravilhosa como você, dedica seu prêmio a agricultor? Ela respondeu, como é que o senhor acha que eu estou viva? Quem me alimenta? Quem me veste? Quem me perfuma? O senhor mesmo está escrevendo um papel para o jornalista, papel é agricultura também. Tudo é agricultura, por isso eu dedico esse prêmio à agricultura. Quem me dera que uma linda artista brasileira dedicasse um prêmio de cinema à agricultura brasileira, que também a sustenta. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Roberto. A última pergunta, então, o Luiz Barreto, da Paper Excellence. Luiz, se você puder dirigir sua pergunta, escolher a quem a dirige para a gente ganhar o tempo aqui. Claro, obrigado, muito obrigado. Dirigir ao presidente Rodrigo Pacheco. O Brasil fez um grande esforço de trazer capital estrangeiro, de se tornar uma potência agrícola mundial. Isso aconteceu com muita tecnologia, com muito trabalho, com muito esforço, e com muito capital estrangeiro também. Mas, recentemente, tem se colocado em discussão no Brasil a questão da propriedade de terras por empresas estrangeiras, mesmo quando essas terras estão inseridas dentro de um negócio, dentro de um complexo industrial, e não apenas a compra da terra individual isoladamente. A prevalecer esse tipo de entendimento, nós não podemos perder esse capital estrangeiro, que a tanto custo veio para o Brasil? Bom, muito obrigado por sua pergunta. Primeiro, uma premissa fundamental de que o capital estrangeiro é essencial para o nosso desenvolvimento, e o trabalho exercido pelas instâncias de governo, pelas instâncias de Estado, devem sempre ser combinadas nesse sentido de atração desses investimentos. Há liquidez no mundo, não há tantos locais seguros para se alocar investimentos, e o Brasil realmente tem que se mostrar como um país apto a receber esses investimentos a partir de instituições fortes, de uma democracia consolidada, de um sistema financeiro que discutimos aqui com o presidente Roberto Campos Neto, um sistema financeiro inovador, digital, tecnológico, seguro. Então, esse ambiente de demonstração, isso precisa ser reverberado através das instâncias de Estado e instâncias do governo. Eu cuido sempre disso nas agendas internacionais que faço, e tanto ao receber chefes de Estado, chefes de governo, parlamentos do mundo no Congresso Nacional, quanto nas visitas internacionais que fazemos, sempre dizer desse ambiente do Brasil, de marcos legislativos muito importantes e inovadores, como foi a autonomia do Banco Central, a capitalização da Eletrobras, o marco legal do saneamento, o marco legal do gás, o marco legal das ferrovias, da cabotagem, uma nova lei de falências e recuperação judicial, uma nova lei de licitações. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso dever de casa para tornar o país um país mais atrativo, além das reformas constitucionais que fizemos, sobretudo da Previdência e agora a reforma tributária. Particularmente em relação a esse tema da venda de terras para estrangeiros, a posição do Senado Federal foi externada e materializada
por ocasião de um projeto de lei de autoria do senador Irajá, do Tocantins. Eu fui o relator dessa matéria no Senado Federal no ano de 2019. Ao final do ano de 2019, o Senado se pronunciou a partir desse projeto de lei aprovado no Senado e enviado à Câmara, basicamente reconhecendo a legitimidade e o interesse nacional da venda de terras para estrangeiro, obviamente, com limites impostos, né? Limites de nacionalidade por município, de quantidade de terra também por município, preservando 150 quilômetros da fronteira em razão de uma questão de soberania nacional, respeitando e reservando aos biomas essa impossibilidade de venda para estrangeiros de determinados biomas, mas permitindo a venda de terras para estrangeiro, reformando o ordenamento jurídico atual. Quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, houve uma resistência das duas vertentes políticas, tanto da oposição da ocasião, basicamente o Partido dos Trabalhadores, contra o projeto, e o próprio governo à época. Eu me lembro do presidente da República à época fazer um vídeo, inclusive, contra o projeto. Eu me lembro que eu era o relator, sobretudo em função de uma questão de soberania e de possibilidade de países adquirirem terras no Brasil. Então, isso acabou inviabilizando a tramitação na Câmara dos Deputados. Eu reconheço essa dificuldade política que foi gerada na Câmara dos Deputados e que nós, no Senado, acabamos não enfrentando tanto, porque como o projeto foi apresentado, e eu acho que ninguém acreditava que pudesse ser votado, ele acabou sendo votado e aprovado. Mas a fase atual é essa, há um pronunciamento explícito do Senado de que a lei atual pode ser revista para uma lei mais moderna que permita a venda de terras para estrangeiro, reconhecendo que atualmente há esta vedação, mas há hoje um contexto político que precisa ser amadurecido no âmbito da Câmara dos Deputados. E se a Câmara se pronunciar, obviamente, com qualquer alteração que a Câmara fizer, nós, obviamente, estaremos aptos a apreciar também no Senado novamente. Ótimo. Obrigado.